Estão escutando? Agora sim. Muito bem. Deixa eu ver todo mundo aqui. Priscila, Tamires, Milênia, Núbia e a Lucélia. Muito prazer. Prazer. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Aqui estão faltando duas componentes, né, do grupo. A Adriana, que está com suspeita de dengue, e a Marcela, que foi chamada no último minuto para fazer um trabalho fora da empresa. Então, mas vai ter problema isso para o trabalho, meninas? Não? Eu acredito que não. Tá. Se vocês, eu sei que é difícil, né? Vocês querem tentar outra data? Não, vamos aqui mesmo. Não, acho que vamos aqui mesmo. Qualquer coisa eu te grito, pode ser? Qualquer coisa grita, a gente faz uma montagem, eu sorrio, a gente tira uma foto. Acho que eu só vou pegar meu fone para não ficar prejudicado o áudio. Peraí, acho que é melhor. Tá bom. Nossa, tá emaranhado aqui. Vocês estão aguentando esse calor, gente? Tá demais. Só embaixo do ar-condicionado. Não, tá puxado, né? Gente, pra gente que tem rinite, ó, esquece ar-condicionado. É horrível. Peraí. Qual semestre vocês estão? Quinto semestre. Estão gostando? Tem gente que tá no quarto, tem gente que tá no quinto. E quem que pediu esse trabalho? Foi qual matéria? Que já se formou há 70 anos, né? Querendo saber, porque não tinha nada dessas coisas na minha época, viu? A matéria é fisiopatologia. Que chique, muito bom. Tá bom, maravilhoso, gente. Hora que vocês quiserem, vocês querem combinar alguma dinâmica, alguém vai fazer a pergunta e eu respondo. Como é que vocês, ou cada uma faz uma pergunta uma hora? Como é que vocês querem fazer? Cada um vai falar um pouquinho, vou começar introduzindo, mas cada uma vai fazer uma pergunta. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, por você estar aqui compartilhando seu conhecimento. Gostaria que você se apresentasse um pouco e falasse um pouco da Sociedade Brasileira de Diabetes. Vamos lá, meu nome é Tarsila Beatriz Ferraz de Campos, eu sou nutricionista, formei em 2003 pela São Camilo. Enfim, só para falar um pouquinho de trajetória de como eu caí aí no diabetes, eu desde a graduação fui fazer iniciação científica, trabalhava com rato. Foi a partir da aula de fisiologia, na verdade, que eu me apaixonei assim por sistemas e por hormônios e por tudo. E aí eu fui para a USP fazer iniciação científica e dali eu construí meu projeto de mestrado, que continuou sendo com pesquisa básica, com animal. Eu já trabalhava com modelos de resistência à insulina, eu já trabalhava com tecido adiposo, então eu trabalhava com modelos de obesidade, ratos, onde a gente induzia diabetes, e a partir da alimentação ou de alguns componentes, eu entendi um pouco como ficava o metabolismo de glicose e outras coisas. A partir do mestrado, eu tinha já um pé ali na parte ambulatorial, eu já atendia alguns pacientes, porque eu tinha um conhecido que era endocrinologista, e aí eu comecei a atuar, e eu tinha uma amiga minha que estava iniciando na coordenação de na verdade, o mestrado dela era em diabetes, mas aí não era com animal, modelo animal, era com trabalho realmente ali com pessoas com diabetes. Aí eu fui me especializar um pouco nessa área, fui para grupos de estudo dentro da Unifesp, isso eu já estava formada, conheci alguns médicos que já tinham participação dentro da Sociedade Brasileira de Diabetes, e aí eu fui para essa parte mais de educação em diabetes, que é como atuar no atendimento das pessoas que têm diabetes, seja diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, etc. E a partir desses profissionais que já faziam parte da sociedade, foi que eu comecei a fazer parte. A SBD hoje, ela sempre foi uma sociedade médica, na verdade, né, para discussão científica do tratamento da pessoa com diabetes, mas eles foram sentindo a importância de ter os outros profissionais, até porque tem muito esse lugar de que o diabetes a gente não trata só tomando a medicação, né? É um combinado ali de comportamentos e qualquer profissional que vá atuar, a gente tem que estar minimamente habilitado para entender o que é o tipo de medicação, o que ela faz, qual que é a insulina que o paciente usa e como que ela atua, como que a atividade física vai influenciar nos valores glicêmicos, como que é a nutrição. Então, obviamente que nunca a gente vai saber tudo de tudo,
mas é importante que a gente tenha uma visão que talvez se eu, como nutricionista, for atender uma pessoa com diabetes, e eu só for falar de alimentação, além do que eu tenho de uma prescrição clássica, talvez eu nunca vou atingir um objetivo de controle junto com ele, né? Então, a SBD, a Sociedade Brasileira de Diabetes, entendeu que ela tinha que ter os departamentos de apoio para ter esse estudo mais amplo do acompanhamento clínico da pessoa com diabetes e de qualquer doença crônica, né? A gente sabe que hoje, tanto para um lado como para um outro, a gente precisa ter esse olhar mais holístico das pessoas e realmente fazer aí com que os pacientes também trabalhem junto com a gente. Foi daí que me envolvi com o departamento tanto de educação em diabetes como com o de nutrição, e estou desde 2000 e... Falar de tempo é difícil aqui, né? Mas devo estar desde 2014 envolvida na sociedade, ou um pouquinho antes, talvez. E aí a gente tem um grupo, e a gente serve de apoio, então, a gente vem construindo essa fala mais transdisciplinar dentro da visão da pessoa com diabetes, e foi assim que eu fiz parte, coordenei durante 2 anos o departamento, minha gestão terminou o ano passado, e nisso a gente constrói materiais tanto para direcionar os profissionais, né, as diretrizes, a parte mais científica, como a gente também tem um lado de trazer materiais para a pessoa com diabetes. Então, seja na questão de contagem de carboidrato, de materiais, mas até para a gente desmistificar que a alimentação da pessoa com diabetes tem que ser aquela coisa de restrição. E hoje a gente pratica, né, até com a evolução de monitorização da glicose, evolução das medicações que a gente tem, o quanto a gente vai, muitas vezes, levar o direcionamento da prescrição nutricional muito mais do que a gente já pratica para a população como um todo, né? Só que a gente tem que fazer esse planejamento alimentar, conversar com as outras atitudes que essa pessoa precisa ter na vida dela a partir do momento que ela tem o diagnóstico, seja do diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional. E aí a gente está aqui aberta para ir tirando as dúvidas com relação especificamente ao diabetes. Que legal! Muitos detalhes, né? Muita coisa, muito conteúdo. Vai ser incrível. Eu gostaria de começar introduzindo o que é diabetes. Como que a pessoa desenvolve a diabetes? Diabetes por si só, se a gente for falar da característica clássica quando a gente pensa em diabetes, é hiperglicemia. Né, açúcar alto no sangue, né? Porque às vezes até fala para uma pessoa, você tem diabetes? O que é diabetes? É açúcar no sangue. Bom que temos açúcar, porque ele é a nossa principal fonte de energia, né? Trazendo para questões mais teóricas, aí a gente entendeu o porquê dessa hiperglicemia, por que o corpo, dentro do dia a dia habitual dele, ele está tendo dificuldade de manter essa glicose, que é extremamente necessária para o nosso organismo, fora de valores ideais, né? E aí a gente direciona que tipos de diabetes, né? Então, a gente pode ter um diabetes que vem por uma questão imune, onde o corpo desenvolve uma doença autoimune que ocorre odeio essa palavra, mas é uma destruição realmente, você acaba não tendo mais a função das células do pâncreas, que são as células beta que produzem a insulina. Então, aquela pessoa que do dia para a noite, basicamente, ela não tem mais produção. Da mesma forma que uma pessoa que tem uma questão da tireoide, ela deixa de produzir o hormônio, ela tem que repor. Então, obviamente que eu tenho hoje possibilidade de quando essa pessoa desenvolve o diabetes tipo 1 ou tipo LADA, que também tem um pouco essa característica, mas seria mais um diabetes autoimune do adulto, mas a fisiopatologia é a mesma, a gente tem um pâncreas que não produz mais insulina. Então, eu não fujo muito do tratamento insulínico, não tem como eu tentar tratar esse paciente com qualquer outra coisa que não seja repor esse hormônio que ele deixou de produzir, que é a insulina. Já no diabetes tipo 2, a gente tem aí a maior parte dos casos que a gente tem hoje, se a gente divide aí um pouco de dados epidemiológicos, eu tenho diabetes tipo 1 fazendo parte aí de 10% da população, e o diabetes tipo 2 sendo a maior fatia, 90%, 95%, né? Então a gente sempre fica meio nesse paralelo, mas realmente o diabetes que a gente tem de maior atenção dentro da prática clínica são as pessoas que desenvolvem o diabetes tipo 2, e que aí tem muito essa questão da gente estar falando de uma doença que tem, sim, fatores de prevenção,
né? Diferente do diabetes tipo 1, hoje tem estudos que a gente pode dosar alguns genes ou alguns anticorpos, mas que ainda não é protocolo, né? Um exame que a gente vai fazendo à torta direito para rastrear se alguém tem chance a mais ou a menos de desenvolver o diabetes tipo 1 a partir desses exames mais específicos. Mas o tipo 2 a gente já tem, né? Porque a gente tem fator de risco. Então, a gente tem pessoas com idade acima de 45 anos, a própria obesidade, pessoas que têm a circunferência abdominal aumentada. Então, esse foco que a gente tem que ter para essa gordura visceral, ela tem uma participação extremamente importante no desenvolvimento aí, na fisiopatologia do diabetes tipo 2. Pressão alta, história genética, e a gente costuma dizer que tem os fatores de vida modificáveis e não modificáveis, né? Então, quando eu falo de história genética e idade, são duas coisas que eu não mexo, né? Então, se eu, Tarsila, já tenho um pai e uma mãe que tem diabetes, a chance de eu desenvolver o diabetes tipo 2 é muito maior. Mas eu tenho o ambiente favorecendo essa genética ou não. E que aí a gente sai um pouco de ser uma questão de falta de produção de insulina, de nada de produção. Pelo contrário, eu tenho um corpo que começa a ter uma dificuldade de ação da insulina. Então, eu produzo insulina, a insulina ela age sistemicamente no nosso corpo, ela consegue encontrar lá os receptores para agir e tudo mais, porém, a hora que a insulina vai fazer essa ligação, ela encontra barreiras, que é o que a gente chama de resistência à insulina. Aí a gente tem vários mecanismos ali celulares que acontecem essa barreira, mas a principal característica do diabetes tipo 2, então a gente pode colocar na conta da resistência à insulina, que a própria gordura vai acabar não favorecendo essa sinalização insulínica, e aí a gente começa a ter um corpo que passa a ter uma produção exacerbada de insulina para compensar a insulina que está sendo produzida, mas não está tendo o efeito desejado. Então, imagina que a insulina é liberada, ela chega para se conectar na célula, né, para fazer a ligação lá no receptor, mas ela não consegue abrir o canal de absorção lá, os transportadores de glicose. Então, eu continuo com glicose fora da célula, eu continuo com hiperglicemia. Hiperglicemia vai sinal para o meu cérebro de que, tá com hiper. O pâncreas começa a tentar compensar essa resistência produzindo mais insulina. Então, basicamente, quando eu tenho um diagnóstico de diabetes tipo 2, eu tenho glicose e insulina alta. Porque o corpo está fazendo esse mecanismo compensatório por conta de um hormônio que não está conseguindo desempenhar a função dele. Aí sim, eu entro na característica que hoje a gente tem uma indústria farmacêutica com N pesquisas e entender que a gente tem pelo menos 8 órgãos envolvidos nessa resistência à insulina, né? E aí, elevando um pouquinho o grau aqui, a gente tem o octógono aí de tratamento do diabetes, por conta que são várias falhas em determinados órgãos do nosso corpo que levam a essa resistência à insulina. Eu tenho questão no rim, onde eu tenho um transportador de glicose que retém mais glicose dentro do corpo do que fora, então eu já tenho medicação para atuar no rim, eu tenho medicação que vai atuar nas nossas células musculares e adiposas para melhorar essa resistência à insulina, eu tenho hormônios que vão agir sistemicamente para melhorar a produção de liberação de insulina pelo pâncreas, então medicações que vão fazer o pâncreas já está ali mandando bala, eu tenho medicação que vai fazer ele aumentar mais ainda, porque eu tenho uma diminuição. Eu tenho um fígado que está jogando mais glicose na corrente sanguínea do que o de uma pessoa que não tem diabetes. Eu tenho um pâncreas que já tem dificuldade de produção, então eu vou lá e ajudo isso. Eu tenho partes do meu corpo produzindo enzimas que fazem com que essa insulina não tenha uma ação tão boa, então eu tenho medicação para tratar isso. Então eu tenho muito mais arsenal terapêutico de medicação oral e injetável para o diabetes tipo 2, principalmente insulina, se eu poderia dizer só insulina, para o tipo 1. Não que o tipo 2 não vai ser dependente de insulina em algum momento, porque vocês imaginam que muitas vezes o diagnóstico vem de longo prazo, e todas essas ações podem levar essa função pancreática à fadiga. Então, tem um momento que mesmo a pessoa com diabetes tipo 2, por mais que ele não tenha um caráter autoimune, onde essa insulina vai deixar de ser produzida, ele passou por muito tempo um tratamento onde ele está
produção de insulina de forma exacerbada. Então, ele também pode ser uma pessoa que, ao longo do tempo, desenvolva a necessidade de também entrar com a insulina no seu tratamento. Respondi? Acho que faltou um diabetes. Sim, que é o diabetes perfeito. Eu acho que faltou um diabetes que é o gestacional, que na verdade ele é um pouco diferente, porque a gente poderia dizer que ele pode ser um diabetes com prazo de validade. Se a gente pensa no momento da... Eu estou falando daquela pessoa que engravidou sem diabetes, tá? Níveis glicêmicos super dentro do limite, tá tudo bem, mas ao longo das semanas da gestação, não é à toa que toda gestante, não sei se aqui estou conversando com alguma mãe, mas existe a necessidade de fazer o teste oral de tolerância à glicose, um exame super chato, porque hoje a gente faz muito mais facilidade esse diagnóstico de diabetes gestacional. Antigamente tinham mães que engravidavam, tinham desenvolvido diabetes gestacional e nem ficaram sabendo disso, mas hoje em todo o pré-natal é obrigatório o teste oral de tolerância à glicose, que é um exame onde a gestante vai no laboratório, ela toma uma carga de glicose elevada, como se fosse um suco bem concentrado, e aí o laboratório vai medindo como se comporta a glicose e a insulina dela nesse período, e aí, dependendo do valor de referência ali, a gente fecha um diagnóstico. E por que isso acontece? Porque a própria gestação, ela torna um ambiente de resistência à insulina. As semanas da gestação, à medida que ela vai passando, ela tem um aumento principalmente da progesterona e dos hormônios produzidos pela placenta, né? Então, a placenta vai aumentando, toda aquela gama de hormônios super importantes para manter a gestação de forma adequada, elas vão aumentando de quantidade. Todos esses hormônios em conjunto, eles agem contra a insulina, eles são hormônios de resistência. Então, é como se eles brigassem com a insulina durante a gestação inteira. Tá? Por isso que algumas pessoas desenvolvem o tal do diabetes gestacional. E por isso que a gente rastreia. Tá? O que acontece? Na hora que eu venço essa produção de hormônio, a hora que o bebê nasce, eu tenho queda drástica dos hormônios da placenta e da progesterona. Automaticamente, a minha sensibilidade à insulina volta normal. Óbvio que isso é um ponto de atenção, porque toda mulher que tem diabetes gestacional, ela é uma forte candidata a desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Então, são pessoas que também a gente já tem que ficar de olho, porque se eu tive diabetes gestacional, eu sou mais um fator de risco para ser a pessoa com diabetes tipo 2. Mas hoje é isso. Diabetes gestacional é aquele diabetes que se desenvolveu na gestação e a partir do nascimento do bebê, eu tenho a volta normal dos valores de glicose. Acho que pensando um pouco aí em mecanismos de desenvolvimento dos 3 principais tipos de diabetes que a gente tem com mais frequência e mais comuns, são essas. A gente tem os de fatores genéticos e tudo mais, mas que aí são diabetes mais raros, que eu acho que não precisamos aprofundar tanto aqui. O que leva a piorar a diabetes, né, no paciente? E o que ele pode fazer para melhorar ou regularizar esse diabetes? Infelizmente, o diabetes ele não é uma doença que a gente tenha um comportamento único de cuidado, e talvez isso seja o grande desafio da pessoa com diabetes. Eu sempre faço um paralelo aqui com outra doença, porque acho que fica mais fácil de elucidar. Quando eu diagnostico qualquer questão da tireoide, desregulação ali de alguma produção para mais ou para menos, eu trato só tomando a medicação, seja para controlar essa produção a mais do hormônio ou para repor o hormônio que deixou de ser produzido e pronto, é vida que segue. Meu único cuidado aqui é lembrar de tomar medicação todo dia. Né? Mas atividade física, se a pessoa faz ou não faz, não vai influenciar. Óbvio que sempre estilo de vida saudável tem benefício para todo mundo, né, gente? Mas não tem uma ação direta. Podemos dizer que se eu faltar uma semana na academia, vai mudar alguma coisa no meu funcionamento da tireoide se eu estiver tomando meu hormônio todo dia? Não. Se eu resolver comer errado o dia inteiro, eu vou influenciar na produção da minha tireoide se eu não tiver esquecido de tomar o hormônio de manhã? Não. No diabetes já não é assim. Né? Por mais que a pessoa aplique a insulina todo dia, tome a medicação todo dia, essa medicação, essa insulina tem que conversar com todo o dia a dia dela em conjunto.
Então, às vezes, não é incomum a pessoa, cara, mas eu tomo insulina. Tá, mas ela tá adequada para a quantidade de alimentação que você toma? Você tá medindo a sua glicose para entender o quanto que tá naquele horário? Então, a gente tem, digamos que, muito mais comportamentos. Então, quando você pergunta para mim o que faz piorar e o que pode fazer para ser melhorado, é a pessoa entender que o cuidado que ela tem que ter não exige só um comportamento único. Ela tem que ter uma visão geral dos comportamentos que ela tem que administrar ao longo do dia para conseguir ter um resultado melhor. Por isso que em algum momento é a pessoa que desenvolver um estilo de vida saudável vai fazer diferença, sim, no tratamento dela. Estilo saudável, de vida saudável é importante para todo mundo, mas tem que lembrar também que o estilo de vida saudável, quando a gente pensa, aí pensando que eu estou mais nutricionista, a ideia aqui não é que esse estilo de vida saudável seja que ele retire alimentos da vida dele, ou que ele entre no mundo de proibição, ou que ele entre no mundo de restrição. É o tal mundo de adequação, né? Então, por exemplo, a gente prescreve necessidade nutricional para todo mundo, né? Nossa função aqui enquanto nutricionista é a gente entender lá, né? A gente na graduação tem lá várias formas de chegar na necessidade nutricional de um paciente, e a gente vai entender lá que ele precisa de um X de carboidrato, um X de gordura, um X de proteína, e a gente transfere essa informação mais de cálculo que a gente tem em comida, né? E aí a gente monta um cardápio. Obviamente que a Tarsila, que tem a produção dela de insulina bem obrigada, que não tem uma resistência à insulina, aquele dia que eu falar, cara, eu não vou comer essas 6 colheres de sopa que está aqui no meu plano de arroz, eu quero comer 20. Eu tenho insulina para dar conta disso, porque o meu pâncreas está produzindo insulina de forma fantástica e eu não tenho nenhuma questão de resistência. Eu sei que eu comia mais, mas isso não vai... Ah, tá, mas aí você vai engordar. Concordo, porque se eu fico nessa minha... hábito de aumentando o que eu como além do que meu corpo precisa, ele pode ser um fator. Sim, óbvio que se a gente entrar aqui na obesidade, a gente vai estar falando de outra doença. Obesidade também não é uma doença que vai fechar a conta só do comer mais, eu vou engordar, não é só isso, tem N mecanismos ali, mas óbvio que sim, pode acontecer isso. Agora, no diabetes é meio que direto. Se eu tenho um hormônio que é responsável de pegar tudo que vem da minha alimentação e colocar dentro da célula, e esse hormônio ou não existe ou não está funcionando de forma adequada, e a medicação não está ajustada para essa quantidade que a pessoa está comendo, esquece, eu nunca vou fechar essa conta. A pessoa vai ficar mais tempo em hiperglicemia do que em normoglicemia. Então, eu tenho que fazer a medicação que ela faz uso, conversar com como eu vou distribuir, quantificar o que ela precisa comer ao longo do dia. Isso tem a ver com o tipo de alimento? Não, porque a grande verdade é que a maior parte dos alimentos que a gente come vão virar glicose, na verdade. Então, assim, não pode comer pão, mas se a pessoa quiser comer uma fruteira de fruta, tudo bem? Não. Né? Ou, não pode comer arroz branco, mas se ela quiser comer a panela de arroz integral, tudo bem? O arroz integral, em algum momento, vai virar glicose, assim como o arroz branco. Então, talvez a gente tenha que enxergar que a parte nutricional, e aí pegando a pergunta da Milene, que o que o paciente tem que fazer? Ele tem que estar com a medicação na dosagem correta para ele, que converse com a rotina e o que ele tem acesso de comida em quantidades que essa medicação dá junto, e uma atividade física é importante também, porque a própria atividade física funciona como medicação. A gente tem medicações onde o mecanismo de ação delas para fazer com que a insulina funcione melhor dentro do nosso corpo, a atividade física ela age igual à medicação. Então, a hora que eu consigo ter essa atividade física mais presente, eu também tenho meio que uma medicação natural para esse controle glicêmico ficar mais estável. E não tem hoje, e com a evolução da tecnologia em diabetes que a gente tem também, não falar de monitorização glicêmica. O que o paciente não enxerga, ele não muda. Então, ter incentivo também, e cada vez mais a gente dentro aqui da atenção à pessoa com diabetes, fazer com que ele tenha acesso a conseguir monitorar a glicose no dia a dia e não ficar só naquela coisa de ficar pelo exame laboratorial, porque por mais que eu meça lá uma hemoglobina glicada, que hoje é o exame principal, vamos dizer assim, dentro da prática clínica que a gente leva em consideração
para entender o que é um bom e um mau controle, né? Quando a Mi pergunta para mim o que faz ele ficar descompensado e o que pode fazer ele melhorar. A gente está falando de controle glicêmico. O que é meta de controle glicêmico bom para pessoa com diabetes? Está lá em guideline. Eu tenho que estar com uma hemoglobina glicada em torno de 7. Só que a gente não pode esquecer que a hemoglobina glicada é um exame que traz a média dos últimos 3 meses. Se eu estou falando de um paciente que, ora, ele tem muita hiperglicemia, ou seja, ele, ora, está muito alto com a glicose, e, ora, ele está muito baixo, na média ele vai estar bem. Então, o único recurso que a gente tem para entender realmente a realidade do que está acontecendo com a glicose desse paciente frente à medicação que ele faz uso, a alimentação que ele faz e a atividade física que ele talvez pratique, é fazer a monitorização glicêmica, que hoje a gente pode fazer ou pela ponta de dedo, que é a famosa glicemia capilar, ou a gente tem sensores de glicose que a pessoa usa no subcutâneo, que a gente tem disponível no Brasil, só tem aprovação para ser utilizado aqui no braço, e a gente entende o perfil glicêmico dele com a medicação, alimentação e atividade física, e a partir daí a gente entende como está esse controle, se está dentro de uma meta ou não. Hoje, se a gente faz pelo sensor, a gente tem uma definição de tempo no alvo, que é esse paciente nas 24 horas do dia não ficar ficar dentro de uma meta ali de 70 a 180 ao longo do dia. Então, se ele tem 70% dessas leituras do sensor dentro dessa faixa de 70 a 180, não é que eu vou falar, ai, que bom, não preciso mexer em nada para o senhor, vai embora. Não. Eu vou falar, ó, tá tudo bem, mas vamos entender. Aí eu vou analisar os dia por dia. O que está acontecendo para ir pós-café, para ir pós-almoço, da parte nutricional a gente consegue gerenciar ali quantidade, qualidade, mexer no índice glicêmico da refeição. Aí a gente tem várias coisas que a gente pode usar de estratégias nutricionais para ajudar aquela pessoa naquele momento do dia. Se ele faz só ponta de dedo, eu tenho metas também. Ele pode, a média, tá, gente? Porque isso pode ser personalizado. Ele pode entrar numa refeição até 130 de glicose. E quando a gente quer avaliar o que a alimentação está trazendo, se a gente pensa lá nessa parte de digestão, o que seria uma glicemia pós-prandial? 2 horas após o início da refeição, porque a gente tem todo o nosso processo digestivo já começando aqui na mastigação. Então, eu peço 2 horas para entender, porque, poxa, se eu vou medir 1 hora depois, até a gente aqui que não tem diabetes, se a gente fosse comer uma salada de fruta agora aqui, nós 5 agora, e a gente medir antes e 20 minutos depois, a glicemia de todo mundo aqui talvez vai estar um pouco elevada. O importante é a gente atender o que aconteceu depois de 2 horas, que é o tempo que o corpo demora para metabolizar, principalmente o carboidrato. Então, o carboidrato, ele demora de 15 minutos, os carboidratos mais simples, açúcar, mel, suco, e até 2 horas os carboidratos mais complexos, as frutas que têm a fibra, o arroz, o pão. Então, não adianta eu querer avaliar efeito de alimentação antes de 2 horas do início da digestão. Tá? Então, acho que, não sei se eu respondi, mas o ideal é a gente comportamentos e estar atento às metas e esses comportamentos ao longo do dia, entender o que é um mau controle ou um bom controle para aquele paciente. Metas individualizadas. A diabetes, ela tem cura e como que ela pode ser evitada? Vamos lá, se a gente... Bom, diabetes não tem cura, tá? Infelizmente, é uma doença, eu vou responder a pergunta mais fácil aqui, não tem cura, mas tem controle. Hoje a gente fala muito de remissão da doença. Remissão não é cura. Eu consigo ter um paciente que, com os hábitos comportamentais, ou porque ele fez uma cirurgia metabólica, onde eu tenho mudança anatômica, eu tenho remissão, eu tenho um paciente que consegue, ele já vem de um diagnóstico, mas a partir do tratamento que ele fez, seja pelo estilo de vida, seja porque ele fez uma cirurgia metabólica, uma mudança anatômica, ele hoje consegue manter níveis de controle glicêmico dentro do ideal, sem auxílio de uma medicação. Aí eu estou falando de remissão, mas eu não tenho cura, tá? E eu estou falando isso em diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 não tem cura, tem controle.
O diabetes tipo 2 eu consigo a remissão. O diabetes tipo 1 eu não consigo cura nem remissão. É um paciente que, uma vez diagnosticado, ele vai fazer o tratamento insulínico dele para o resto da vida, tá? Responde só me recorda da segunda pergunta, era se tem cura aí, o que eu posso fazer para evitar? Como ela pode ser evitada? Tá, o tipo 1 eu não evito, né? Tô falando de uma doença autoimune, dificilmente a gente tem aí como evitar. Hoje discute-se um pouco alguns pacientes que têm a gente consegue tentar manter no início do diagnóstico dessa doença autoimune. Hoje se fala de suplementação de vitamina D, algumas coisas ali que eu consigo ainda manter um remanescente de produção de insulina, mas mesmo assim é um paciente que a partir do momento que eu doso anticorpo, que eu tenho essa hiperglicemia diagnosticada, eu já começo com tratamento insulínico e para a vida inteira. Por enquanto, a gente não muda. A gente tem dispositivos diferentes, a gente tem bombas de insulina, a gente tem sensor que conversa com a bomba, mas a gente ainda não tem, por exemplo, o tal do pâncreas artificial, ou aqueles tratamentos onde a gente faz transplante, né? Tem já pesquisas com transplante de célula, mas a gente ainda não conseguiu ter isso como uma cura do diabetes tipo 1, que é o autoimune, e muito menos falar de prevenção, porque a hora que eu tenho ali o anticorpo presente, eu vou tratar, eu não tenho como prevenir com que isso aconteça. O diabetes tipo 2 eu já tenho alertas, né? Eu tenho fator de risco, então é isso. Eu tenho aqui meus 42 anos e eu tenho histórico na família de diabetes. Eu já tenho fator de risco, eu estou me aproximando dos 45. Então, quanto mais eu reunir de comportamentos que me ajudem a minimizar um pouco essa questão do desenvolvimento do diabetes, eu vou fazer. Então, eu já tenho preocupação com atividade física, eu já ponho fibra em todas as minhas refeições, eu tento controlar meu peso, todas as coisas que eu posso fazer para prevenir de forma comportamental. Agora, eu não tenho como mexer no fator genético e na idade, né? Mas óbvio que eu comportamentalmente já posso fazer isso. É isso. O estilo de vida, quando a gente pensa em diabetes tipo 2, ele é muito importante, tanto no tratamento, mas na prevenção ele tem um papel extremamente incrível. Tem um formulário que às vezes a gente aplica muito em feira de saúde, a gente faz que chama FIND Risk. A gente consegue nortear pessoas que têm risco maior ou menor para desenvolver o diabetes. E a partir da pontuação desse questionário, a gente consegue trabalhar mudanças comportamentais visando prevenção do diagnóstico do diabetes, que é um campo que a gente tem que trabalhar bastante, porque é isso, eu estou falando de uma doença que pode ser prevenida. Então, se eu conscientizo a população, eu consigo reduzir os números. E pensando em exames laboratoriais, o diabetes tipo 2, às vezes, dependendo das pessoas que fazem check-up e tudo mais, eu consigo pegar o paciente naquela fase de pré-diabetes, né? Que ainda é aquele limbo entre o clássico, né? Vou falar aqui de glicemia de jejum para ficar fácil. Abaixo de 100 é baixo risco, entre 100 e 125 eu já tenho um alerta, acima de 126 já é diagnóstico. Então, se eu estou ali naquela 100, 102, 101, 103, 100, já é uma pessoa que, seu corpo já está mandando os sinais, né? Vamos focar em prevenção, atividade física, se é um paciente que já está acima do peso, que tem mais facilidade de ganho de gordura abdominal. Então, eu tenho essas formas de planejar, fazer ali uma linha de raciocínio estratégico e de cuidado para prevenção nesse paciente que já está trazendo esses alertas. Mas tipo 1 nunca, tá, gente? Tipo 1 a gente não previne. Respondi? Respondeu sim, obrigada. Eu vou perguntar aqui então. Eu tive um probleminha aqui, desculpa. Tudo bem, Lu, vai lá. Coisas da internet. Eu acho que você já respondeu a pergunta, que era se todo paciente precisa injetar insulina. E aí eu entendi que o 2 pode chegar nessa situação. Então, eu vou reformular essa pergunta. Sem problema. O paciente que ele está na pré-diabetes,
a conduta de medicação é uma conduta a ser pensada ou só o estilo de vida, o exercício faz essa regressão? Na verdade, com certeza, né? Eu poderia dizer que hoje os guidelines de tratamento que a gente já trata essa pessoa que está nesse pré de uma forma mais agressiva, né? E agressiva que eu estou querendo dizer é muito mais no sentido de que se eu ajudo mais o corpo dessa pessoa nesse momento ainda de pré, eu com certeza minimizo muito que ele passe para um diabetes franco, que a gente chama, tá? Então, a terapia medicamentosa já é dificilmente a insulina, tá, Lu? Porque a gente ainda não tem níveis ali que justifique, porque ele tem uma produção de insulina ainda, mas eu tenho medicações orais que ajudam e muito. E hoje, com a evolução do tratamento da obesidade, como hoje a gente tem medicação que trata a obesidade, muitas vezes esse pré-diabetes, o tratamento é controlar a obesidade, né? Então, seja ali um paciente que tem uma obesidade e aí, mas meu exame é 101, tal, mas se eu faço essa pessoa perder peso, né, os 5 a 10% de perda, que tanta gente fala de melhora metabólica, é tratamento no pré-diabetes. Então, se eu estou falando de uma pessoa com pré-diabetes e com obesidade, o foco de tratamento é o peso, tá? E aí a gente não pode ter mesmo de até tirar o estigma ele tá com obesidade porque ele não se cuida. Não, é muito difícil, é uma outra doença extremamente difícil da gente tratar e que a gente tem que discutir possibilidades. Estilo de vida sempre vai ser base de tudo, tá? Mas se eu vou associar ele com uma medicação para ajudar essa pessoa a perder peso, ou se ela já é uma pessoa que tem uma indicação cirúrgica de repente, eu com certeza trago benefício e eu minimizo as chances dessa pessoa desenvolver um diabetes de fato e eu consigo trazer esse paciente muito mais para a faixa do não diabetes do que com diabetes. Aí eu não estou falando de remissão, porque ele não chegou a ter diagnóstico do diabetes. Então, eu consigo trazer ele para um paciente que a gente vai considerar com baixo risco. E ainda trago o benefício de tratar a obesidade dele. Sim. Como que a gente trata um paciente que tem assim um estágio mais avançado, que, por exemplo, já tem complicações na visão e assim uma complicação séria nos rins? Sendo bem direta, Mi, o tratamento do diabetes é o mesmo, tá? O que a gente vai manejar é o tratamento da complicação que chegou. Então, eu estou falando de um paciente que, por conta da descompensação glicêmica de muito tempo, ele teve, então, a questão aí de retinopatia, né? Então, o que acontece? A gente tem complicação do diabetes em curtos períodos de tempo, por exemplo, hoje eu resolvi comer um chocolatinho a mais aqui, fiquei com 300 de glicose, meu Deus, vou ficar sério. Não, a complicação vem de um tempo extenso de mau controle glicêmico. Quem são os principais órgãos que a gente fala hoje que são foco da complicação? Olho, rim, as extremidades, os nossos nervos, principalmente os pés, e os macrovasculares, que é o pior de tudo, que é o coração, tá? Essas complicações mais microvasculares, a gente pode imaginar que aqui no olho, no rim e nas extremidades, a gente tem capilares, como se fosse meu cabelo. Então, você imagina que todo santo dia eu pego uma água lotada de açúcar e fico jogando aqui no meu cabelo. Ele fica duro. Então, a descompensação glicêmica por muito tempo, ela vai fazendo com que esses capilares vão perdendo função. E é aí que a complicação se instala. Mas quem é a chave disso? A descompensação glicêmica. A partir do momento que eu tenho a pessoa com diabetes mais a complicação, eu vou reunir todas aquelas estratégias que a gente já falou para trazer esse paciente para um bom controle. Tá, mas aí eu vou regredir a complicação? Não, eu vou não permitir que ela avance. Mas uma pessoa que já tem um comprometimento renal, eu vou trazer controle com manejo alimentar, perda de peso, medicação ajustada, mas além disso, eu tenho que ter ainda o cuidado de tratar esse órgão que foi afetado, tá? Visão, hoje tem tratamento com laser, rim, a gente faz ajustes e às vezes entra com algumas medicações aí de proteção renal.
Quando eu estou falando de perda de sensibilidade dos pés, a gente tem medicações que auxiliam, mas óbvio que a chave para todas essas complicações não evoluir, por exemplo, terceira, eu vi um paciente que estava ali com uma ferida no pé de difícil cicatrização, que pode super acontecer? Pode. Necessariamente ele vai evoluir para amputação se ele for uma pessoa que, a partir desse momento, conscientize do controle, trate essa ferida e mantenha esse controle. Não, eu estou tratando a complicação e, obviamente, que todos os recursos possíveis e imaginários para trazer esse paciente para um bom controle vão ser primordiais para que essa complicação não piore. Deu para entender? Vamos lá. Quais são os riscos de uma criança adquirir a diabetes ainda na infância? Quais os perigos? Quais os riscos, né? Eu diria que o mesmo de todos nós aqui, na infância ou não, né? A questão é em que momento ela vai ter acesso a um bom tratamento. Porque o que vai definir melhor prognóstico da doença a longo prazo é o quanto de tempo eu fico descompensado da doença. Eu sou ligada também à Associação de Diabetes aqui de São Paulo, que é a DJ, Associação de Diabetes Brasil, e eu tenho, a gente conhece pessoas lá com diabetes tipo 1, e estou falando, né, que hoje tem 90 anos e estão muito bem, obrigada. Eu tenho pacientes que têm 10 anos de doença e que têm um controle glicêmico pior e complicações instaladas muito piores do que essa senhora de 90 anos que frequenta a associação, mas que sempre lutou e foi atrás e conseguiu e teve acesso a um bom tratamento. Então, acho que tempo não define bom ou mau prognóstico da doença no longo prazo, né? O que importa é o quanto de tempo essa pessoa vai conseguir ter acesso, consciência e trabalhar em conjunto com a equipe para ter um bom tratamento. Acho que tem mais parâmetros que a gente falou. Acho que é a última, né? Após o tempinho que também a gente já está bem avançado. Qual que seria o impacto da ingestão de fibras na saúde de um paciente diabético? Ai, maravilhoso, gente. Se a gente puder estimular a fibra para todo mundo, melhor. Pensando em guideline, hoje a gente pensa tanto em prevenção quanto em tratamento do diabetes, principalmente quando a gente fala do tipo 2, que é a maior parte dos casos que a gente acompanha. Tem ali o mundo dos sonhos de 50 gramas de fibra por dia, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível, né? Se a gente pensar que hoje, quando eu estou na prática clínica, eu tenho pacientes que ficam 2, 3, 4 dias da semana sem comer nada de fruta, verdura e legume, então a gente tem um caminho muito triste e sombrio pela frente, mas assim, com certeza, tanto como papel na prevenção como no tratamento, a gente tem a grande importância das fibras, e aí trazendo por todos os benefícios que ela vem. Se a gente for falar de mecanismo aqui, eu tenho questão de saciedade, eu tenho questão de microbiota intestinal, eu tenho questão de melhora de índice glicêmico da refeição, o que isso automaticamente vai impactar em em menos exposições glicêmicas ao longo do dia. Fora toda a questão que a hora que eu tenho os alimentos ricos em fibras, eu tenho mais vitaminas e minerais que são antioxidantes e que também acabam ajudando e muito em todo esse processo. Então, não tem aqui, é indiscutível hoje a participação de fibra. O ano retrasado, a gente fez um simpósio de nutrição pela SBD, né? Foi o primeiro simpósio, a gente conseguiu espaço para fazer. E a gente trouxe várias questões ali, fazer dieta disso, daquilo e tal. E eu lembro que a nutricionista que foi falar de fibra falou assim, cara, eu tô maravilhada, porque não tem discussão no mundo científico sobre o benefício de fibra para tratamento do diabetes, prevenção e tratamento. Então, assim, é uma coisa extremamente validada, com nível de evidência forte. Então, está em um caminho que é um desafio, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente estimular, né, alimento in natura na vida das pessoas, mas eu acho que talvez estamos tendo até essa conversa num momento super relevante para a nutrição, que é a mudança da cesta básica. Então, talvez seja por aí que a gente vai começar a ter um pouco mais de acesso aí a uma nutrição de valor e que a gente também tire um pouco culpa da vida das pessoas, porque muitas vezes o que elas têm acesso, infelizmente, é o acesso ao alimento que vai dar vida para aquela doença que tinha que ficar esquecida dentro do organismo dela. Então, quem sabe agora a gente consiga falar com muito mais eficiência de prevenção,
porque a hora que eu vou atender uma pessoa que recebia a cesta básica, é o que eu falava para todo mundo, quando eu falei, cara, você não vai fazer o cara comer a fibra que ele precisa, eu vou ter que minimizar dano, eu vou ter que falar de quantidade, ele vai usar o açúcar branco, ele vai usar o arroz branco, ele vai usar a sardinha com o macarrão que ele recebeu, e a gente vai ter que fazer o plano alimentar dessa pessoa com diabetes funcionar com isso. Então, talvez nesse momento que a gente está mudando o racional ali do que é alimentação da grande massa, a gente consiga, porque eu tenho dois lados, eu trabalho num hospital de público, que eu atendo público A, para mim é tranquilo, falar assim, o cara, as pessoas já chegam, porque eu uso linhaça, eu uso isso, cara, eu tô maravilhada, eu tenho isso de trabalho para fazer, né? Talvez eu tenha que conscientizar muito mais ele de tomar medicação todo dia do que falar de alimentação saudável, porque são pessoas que têm acesso, mas e quem não tem? Essa pessoa não tem direito a ter um bom controle glicêmico? Então, a gente tem que pensar nisso. A gente sabe dos benefícios, mas talvez não é para todo mundo que a gente vai conseguir prescrever o benefício desses alimentos. Então, antes de mais nada, a nossa postura como profissional é extremamente relevante ter fibra, mas talvez nem para todo paciente eu consiga ter essa estratégia nutricional. É a única que eu tenho? Não, porque a quantidade muitas vezes vai ser mais relevante. Tudo bem? Perfeito. Bem, agradecer pelo seu conhecimento, pela sua participação. Muito obrigada por você ter topado participar com a gente. Imagina, meninas, fico à disposição e espero que o conteúdo aí seja aproveitado por todos e a gente consiga ter uma atenção às pessoas com diabetes de qualidade. Fico muito feliz de ter feito parte da formação, porque eu sei que eu que fui para a prática depois, não tive nada dessas informações, foi coisas que eu tive que aprender na labuta do dia a dia, então eu fiz questão de participar desse encontro, porque para mim eu acho extremamente importante a gente já sair da faculdade com esses direcionamentos e com essa quebra de conceitos que muitas vezes vai além da teoria. Então, muito obrigada do espaço, parabéns.